As últimas décadas do século XX testemunharam um avanço do conhecimento humano de difícil compreensão. As conquistas em cada campo da ciência e da tecnologia já não são medidas em séculos ou décadas, mas em anos ou meses, e parecem sobrepujar as realizações alcançadas pelo homem no passado. Mas uma pergunta se faz necessária. A humanidade saiu da Idade Média, alcançou o século das luzes, conheceu a Revolução Industrial e entrou na era da alta tecnologia, da engenharia genética e dos voos espaciais apenas para alcançar o antigo conhecimento? Durante muitas gerações, a Bíblia e seus ensinamentos serviram como uma espécie de âncora para as perguntas empreendidas pelo homem. Mas a ciência moderna nos desorientou particularmente no confronto entre as teorias evolucionistas e a criação. Neste vídeo, tento demonstrar que o conflito é infundado e que o Gênesis e suas fontes refletem os mais altos níveis do conhecimento científico. Será possível, então, que as mais recentes descobertas sobre o planeta Terra e nosso canto do universo, o céu, sejam apenas capítulos de um drama que pode ser intitulado de Gênesis Revisitado, uma descoberta do que era o conhecimento de uma civilização bem anterior na Terra ou em outro planeta? Sem dúvida, não se trata de mera curiosidade científica. A questão chega ao cerne da existência humana, sua origem e seu destino. Envolve o futuro da Terra como um planeta viável, pois trata de acontecimentos do passado terrestre. Refere-se para onde estamos indo, porque revela de onde viemos. E as respostas, como veremos, levam a conclusões inevitáveis, que alguns consideram incríveis demais para aceitar e outros pavorosas demais para enfrentar. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O próprio conceito de um princípio para todas as coisas é básico na moderna astronomia e astrofísica. A afirmação de que no estado anterior à criação só existia o vazio e o caos está de acordo com as mais recentes teorias de que o universo é governado pelo caos e não pela estabilidade permanente. Segue-se o relato sobre a separação da luz e das trevas, iniciando-se o processo da criação. Seria uma referência ao Big Bang, ou Grande Explosão, a teoria de que o universo foi criado numa explosão primordial, um estouro de energia em forma de luz que arremessou em todas as direções a matéria que formou as estrelas, os planetas, as rochas e os seres humanos, criando as maravilhas que vemos no céu e na terra? Alguns cientistas, iluminados pelas revelações de nossa fonte mais inspiradora, acharam que sim. Mas como o homem antigo conhecia há tanto tempo a teoria do Big Bang? O relato bíblico descrevia acontecimentos mais recentes, a formação de nosso pequeno planeta Terra e sua região no céu, o firmamento, ou cinturão de asteroides, o bracelete partido. Na verdade, de que maneira o homem antigo adquiriu uma cosmogonia? O quanto sabia de fato e como chegou a esse conhecimento? Talvez fosse mais apropriado iniciar a busca dessas respostas no céu, onde os acontecimentos tiveram início. Não foi no céu que o homem, desde tempos imemoriais, julgou estar sua origem, seus valores mais sublimes, e onde Deus, se assim desejarmos, pode ser encontrado? Tão emocionantes quanto as descobertas feitas com o microscópio são as imagens obtidas através do telescópio, repletas de informações sobre a grandeza da natureza do universo. De todos os avanços recentes, os mais impressionantes foram, sem dúvida, descobertos no céu. E que abalo eles causaram! Em poucas décadas, nós, os seres humanos, sobrevoamos nosso planeta, nos afastamos a centenas de quilômetros de sua superfície, pousamos na Lua, nosso satélite solitário,
Mandamos um esquadrão de naves não tripuladas para sondar nossos vizinhos celestes e descobrimos mundos ativos de cores brilhantes, com aspectos variados, satélites e anéis. Talvez pela primeira vez possamos compreender o significado das palavras do salmista. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Uma era fantástica de explorações interplanetárias chegou ao clímax em agosto de 1989, quando a nave Voyager 2, não tripulada, passou por Netuno e enviou à Terra fotografias e dados diversos. Pesava apenas 1 tonelada, mas era engenhosamente aparelhada com câmeras de televisão, equipamentos e sensores de medidas, uma fonte de energia à base de degradação nuclear, antenas transmissoras e minúsculos computadores. Ela enviava pequenas vibrações que levavam mais de 48 horas para atingir a Terra, mesmo à velocidade da luz. As vibrações eram recebidas por um conjunto de radiotelescópios que formam a rede do espaço profundo da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Esses fracos sinais eram então traduzidos por mágica eletrônica e transformados em mapas e outros dados com os equipamentos do Laboratório de Propulsão a Jato de Pasadena, Califórnia, encarregado do projeto da NASA. Lançada em agosto de 1977, 12 anos antes da missão final, a visita a Netuno, Voyager 2 e sua companheira Voyager 1 foram originalmente projetadas para alcançar e examinar apenas Júpiter e Saturno, aumentando os dados fornecidos sobre esses dois planetas gigantes e gasosos pelas naves Pioneer 10 e Pioneer 11, também não tripuladas. Mas com extraordinária engenhosidade e perícia, os cientistas do JPL aproveitaram um raro alinhamento dos outros planetas e, usando suas forças gravitacionais como estilingues, conseguiram impulsionar a Voyager 2 primeiro de Saturno e Urano e depois de Urano a Netuno. No final de agosto de 1989, durante vários dias, as manchetes dos jornais mundiais desviaram-se das notícias habituais, conflitos armados, levantes políticos, jogos esportivos e informes financeiros, para dedicar seu tempo à observação de um outro mundo, Netuno. Ao descrever as imagens deslumbrantes de um globo cor de água marinha transmitidas pela televisão, os apresentadores repetiram várias vezes que pela primeira vez o homem tinha realmente a possibilidade de ver o planeta Netuno, antes captado apenas pelos telescópios melhor localizados como um ponto brilhante na escuridão do espaço, a mais de 4 bilhões de quilômetros de distância. Eles recordaram que Netuno só fora descoberto em 1846, depois que certas perturbações na órbita do planeta mais próximo, Urano, indicaram a existência de outro corpo celeste mais além. Lembraram ainda que ninguém antes, nem Sir Isaac Newton, nem Johannes Kepler, que juntos descobriram e estabeleceram as leis dos movimentos celestes nos séculos 17 e 18, nem Copérnico, que determinou no século 16 que o centro do sistema solar era o Sol e não a Terra, nem Galileu, que um século depois usou o telescópio para anunciar que Júpiter tinha 4 luas. Até meados do século XIX, sabia da existência de Netuno. Portanto, junto com telespectadores comuns, os próprios astrônomos viram pela primeira vez as verdadeiras cores e o aspecto de Netuno. Nessa época, Sitchin escrevia artigos para os Estados Unidos, Europa e América do Sul. Em alguns desses artigos, ele já contradizia noções estabelecidas sobre os planetas do nosso sistema solar. E 2 meses antes da Voyager enviar informações sobre o planeta Netuno, Sitchin escreveu um artigo
dizendo algumas características do planeta Netuno, como coloração, atmosfera e muito mais. Como ele sabia disso? Os sinais eletrônicos da Voyager 2 confirmaram tudo isso e foram além. Revelaram um belo planeta azul esverdeado, cor de água marinha, envolto em uma atmosfera de gases de hélio, hidrogênio e metano, varrida por vendavais e redemoinhos velozes que tornam insignificantes os furacões terrestres. Abaixo dessa atmosfera aparecem borrões, gigantescos e misteriosos, às vezes com coloração azul mais escura, outras em tom verde amarelado, talvez devido ao ângulo e incidência da luz. Como era esperado, as temperaturas da atmosfera e da superfície estavam abaixo do nível do congelamento, ao contrário das previsões que consideravam Netuno um planeta gasoso. A Voyager 2 mostrou que existia um núcleo rochoso e sobre ele, flutuando, nas palavras do cientista do JPL, uma mistura viscosa de gelo líquido. Essa camada de água que cobriu o planeta, girando à velocidade de seu dia de 16 horas, funciona como um dínamo que cria um considerável campo magnético. Esse belo planeta encontrava-se cercado de vários anéis de pedras, rochas e poeira, com pelo menos 8 satélites ou luas orbitando à sua volta. Tritão, o último e maior, mostrou-se tão espetacular quanto seu senhor planetário. A Voyager 2 confirmou o movimento retrógrado desse pequeno corpo celeste, quase do tamanho da Lua. Sua órbita à volta de Netuno toma a direção oposta ao curso desse planeta e de todos os outros do Sistema Solar. Não obedece ao sentido anti-horário, como eles, mas o horário. Porém, os astrônomos nada mais sabem sobre ele, além de sua existência, seu tamanho aproximado e movimento retrógrado. A Voyager 2 revelou que Tritão é uma lua azul, aparência resultante do metano na atmosfera. Sua superfície por trás da fina atmosfera é rosa acinzentada, rugosa e montanhosa de um lado, sendo lisa e quase sem crateras do outro. Fotos detalhadas sugeriram atividade vulcânica recente, mas de um tipo estranho. O que o interior quente e ativo espelhe não é lava derretida, mas jatos de gelo. Estudos preliminares indicaram a existência de águas correntes no passado de Tritão, possivelmente com lagos na superfície até a época recente, em termos geológicos. Os astrônomos não conseguiram uma explicação imediata para as linhas duplas de sulcos como trilhos que percorrem retas centenas de quilômetros e que em um ou dois pontos cortam outras em aparentes ângulos retos, sugerindo áreas retangulares. As descobertas, portanto, confirmam meu prognóstico. Netuno é realmente azul esverdeado, é composto em grande parte de água e tem manchas com uma coloração semelhante à vegetação pantanosa. Este último aspecto pode evidenciar mais que um código de cores se for levado em consideração a total implicação das descobertas sobre Tritão. Ali, as manchas mais escuras, com ralos brilhantes, sugeriram aos cientistas da NASA a existência de sedimento orgânico. Bob Davis de Pasadena informou a The Wall Street Journal que Tritão, cuja atmosfera contém tanto nitrogênio quanto a Terra, pode expelir, por meio de seus vulcões ativos, não apenas gases e água congelada, mas também material orgânico, de carbono que aparentemente cobrem partes do satélite. Essa corroboração tão gratificante e completa de minha previsão não foi apenas o resultado de mera e feliz suposição. É uma volta ao ano de 1976, quando foi publicado o 12º Planeta, meu primeiro livro da série Crônicas da Terra. Baseando minhas conclusões em textos sumérios milenares, perguntei retoricamente: quando algum dia investigarmos Netuno, descobriremos que sua persistente associação com as águas é devida aos pântanos aquosos antes avistados lá.
A questão foi publicada e evidentemente escrita um ano antes do lançamento da Voyager 2 e reafirmada em um artigo que escrevi 2 meses à frente de sua aproximação de Netuno. Como eu poderia ter tanta certeza, na véspera do encontro da Voyager 2 com Netuno, que minha previsão de 1976 seria confirmada? Como ousei arriscar que essa previsão fosse desmentida poucas semanas depois de publicar meu artigo? Minha certeza baseava-se no que aconteceu em janeiro de 1986, quando a Voyager 2 passou pelo planeta Urano. Urano, apesar de estar um pouco mais próximo de nós, apenas cerca de 3 bilhões de quilômetros de distância, fica tão além de Saturno que não pode ser visto da Terra a olho nu. Urano foi descoberto em 1781 por Frederick William Herschel, um músico que passou a ser astrônomo amador pouco depois do aperfeiçoamento do telescópio. Da época de sua descoberta até hoje, Urano tem sido aclamado como o primeiro planeta desconhecido na antiguidade e descoberto nos tempos modernos. Isso porque os povos antigos conheciam e veneravam o Sol, a Lua e apenas 5 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, acreditando que se moviam à volta da Terra, na abóbada celeste. Nada podia ser visto ou conhecido além de Saturno. Mas a própria evidência obtida pela Voyager 2 em Urano provou o oposto. Um certo povo antigo, em época remota, sabia a respeito da existência de Urano, Netuno e até de Plutão, o mais distante. Os cientistas ainda estão analisando as fotografias e os dados de Urano e suas luas espantosas, procurando respostas para intermináveis enigmas. Por que Urano está inclinado de lado, como se tivesse sofrido uma colisão com outro corpo celeste? Por que seus ventos sopram numa direção retrógrada, ao contrário da norma no sistema solar? Por que sua temperatura do lado oculto do Sol é igual à do lado virado para ele? E o que causou a aparência e formação incomuns de algumas luas de Urano? Especialmente intrigante é a lua chamada Miranda, um dos objetos mais enigmáticos do sistema solar. Nas palavras dos astrônomos da NASA, com escarpas de 150 km de comprimento, que formam um ângulo reto, um aspecto batizado de chevron pelos astrônomos, ou uma divisa em V. Dos dois lados desse planalto aparecem formas elípticas que parecem pistas aradas em sulcos concêntricos. Contudo, 2 fenômenos entre as principais descobertas distinguem Urano de outros planetas. Um é a sua cor. Com a ajuda de telescópios da Terra e aeronaves sem tripulantes, nos familiarizamos com o marrom acinzentado de Mercúrio, a neblina cor de enxofre que cerca Vênus, o tom avermelhado de Marte, a mistura de vermelho, marrom e amarelo de Júpiter e Saturno. Mas quando as imagens empolgantes de Urano começaram a aparecer nas telas de televisão em janeiro de 1986, seu aspecto mais surpreendente foi a cor verde azulada, totalmente diversa da de todos os planetas avistados antes. Outro fenômeno importante e inesperado descoberto foi a composição de Urano, contestando as previsões anteriores dos astrônomos de que é um planeta totalmente gasoso, como os gigantes Júpiter e Saturno. A Voyager 2 descobriu que Urano era cercado de água em vez de gases. Realmente, foi encontrada uma atmosfera gasosa envolvendo o planeta, mas abaixo dela agita-se uma imensa camada de 9.000 quilômetros de profundidade de água, superaquecida, com temperatura que alcança 4.400 graus centígrados. Segundo os analistas do JPL, essa camada de água quente cerca o núcleo de rocha derretida, onde elementos radioativos ou outros processos desconhecidos produzem um imenso calor interno.
Quando as imagens de Urano cresceram nas telas de televisões, com a aproximação da Voyager 2 do planeta, o mediador do JPL chamou a atenção para sua rara cor verde-azulada. Não pude deixar de exclamar: "Oh meu Deus, é exatamente como os sumérios o descreveram." Corri ao meu escritório e apanhei um exemplar do 12º planeta. Com as mãos trêmulas, achei a página, li e reli as citações dos textos antigos. Sim, não havia dúvida. Apesar de não possuírem telescópios, os sumérios descreveram Urano como Mash-Sig, um termo que traduzi por radiante vida esverdeada. Poucos dias depois, chegaram os resultados da análise dos dados da Voyager 2 e a referência à água feita pelos sumérios foi confirmada. Realmente, tudo parecia estar coberto de água, como foi noticiado em um programa abrangente da série de televisão Nova, o planeta que Deus golpeou de lado. A Voyager 2 descobriu que todas as luas de Urano são feitas de rocha e água congelada. Essa abundância, ou mesmo a simples presença de água, era totalmente inesperada em um suposto planeta gasoso e seus satélites, nas bordas do Sistema Solar. Mas ali estava a prova apresentada em o 12º planeta, de que em seus textos milenares, os antigos sumérios conheciam a existência de Urano e ainda descreveram corretamente como verde-azulado e aquoso. O que significava aquilo tudo? Que em 1986 a ciência moderna não tinha descoberto algo desconhecido, mas redescoberto um antigo conhecimento. Foi a confirmação em 1986 do que eu escrevera em 1976 e a veracidade dos textos sumérios que me deram confiança suficiente para predizer, nas vésperas do encontro da Voyager 2 com Netuno, o que ali seria descoberto. As passagens da Voyager 2 por Urano e Netuno confirmavam, assim, não apenas a veracidade do conhecimento antigo sobre a existência desses dois planetas exteriores, como detalhes cruciais a seu respeito. A passagem por Netuno em 1989 confirmou ainda mais os textos antigos. Neles, Netuno era arrolado antes de Urano, como seria esperado de alguém entrando no Sistema Solar e vendo primeiro Plutão, depois Netuno e Urano. Nesses textos ou tabelas planetárias, Urano era chamado Kakabishanama, planeta que é o duplo de Netuno. Na verdade, Urano é semelhante a Netuno no tamanho, na cor e no conteúdo aquoso. Os dois planetas são cercados por anéis e orbitam em torno deles muitos satélites ou luas. Uma rara similaridade foi descoberta a respeito de seus campos magnéticos. Ambos têm extrema inclinação em relação ao eixo dos planetas, 58 graus em Urano e 50 graus em Netuno. John Noble Winford relatou no The New York Times: Netuno parece quase um gêmeo magnético de Urano. Os dois planetas também são semelhantes na duração de seus dias, que é de 16 a 17 horas diárias. Os ventos ferozes de Netuno e a camada aquosa fluida sobre sua superfície atestam o grande calor interno que ele gera, como Urano. De fato, as primeiras notícias do JPL confirmaram as leituras iniciais que indicavam que a temperatura de Netuno é semelhante à de Urano, que está situado a mais de 1,5 bilhão de quilômetros mais próximo do Sol. Sendo assim, os cientistas concluíram que, de algum modo, Netuno gera mais calor interno que Urano, compensando de certa forma a distância maior do Sol para atingir a mesma temperatura gerada por este, o que resulta na semelhança de calor em ambos. Somou-se assim mais um aspecto ao tamanho e outras características que fazem de Urano um gêmeo próximo de Netuno. Planeta que é duplo, descreveram os sumérios comparando com Netuno. Tamanho e outras características fazem de Urano um gêmeo próximo de Netuno, disseram os cientistas da NASA.
não foram apenas as características descritas, mas até a terminologia. Planeta à imagem e gêmeo próximo de Netuno. É semelhante. Mas a declaração suméria foi feita aproximadamente no ano 4000 a.C. e a outra da NASA em 1989, quase 6.000 anos depois. No caso desses dois planetas distantes, a ciência moderna aparentemente só alcançou o conhecimento antigo. Parece incrível, mas os fatos falam por si. Além disso, essa é apenas a primeira de uma série de descobertas científicas realizadas nos anos seguintes à publicação de O 12º Planeta, que são comprovadas uma após a outra. Os que leram meus livros sabem que são baseados fundamentalmente no conhecimento que nos foi transmitido pelos sumérios. Aparecendo subitamente do nada há cerca de 6.000 anos, os sumérios têm a seu crédito todas as invenções de uma grande civilização e as inovações, conceitos e crenças que formam a base da cultura ocidental. A roda e os animais de tração, os barcos para os rios e navios para os mares, o forno e o tijolo, edifícios elevados, a escrita, escolas e escribas, leis, juízes e jurados, reinado e conselhos de cidadãos, música, dança e arte, medicina e química, tecelagem e têxteis, religião, sacerdócio e templos. Tudo se iniciou na Suméria, uma região ao sul do Iraque atual, localizada na antiga Mesopotâmia. Acima de tudo, começaram ali conhecimentos de matemática e astronomia. O conceito de uma esfera celeste, de um horizonte e um zênite, da divisão do círculo em 360 graus, de uma faixa celeste em que orbitam os planetas à volta do Sol, de agrupar as estrelas em constelações, dando-lhe os nomes e as imagens pictóricas que chamamos de zodíaco, de aplicar o número 12 a esse zodíaco, as divisões do tempo e de organizar um calendário que tem sido a base de outros até hoje. Tudo isso e muito mais começou na Suméria. Os sumérios registravam suas transações comerciais e legais, seus contos e histórias em tábuas de argila, desenhavam suas ilustrações em selos cilíndricos, em que a representação era gravada ao contrário, como um negativo aparecia no positivo, quando o selo era rolado na argila úmida. Nas ruínas das cidades sumérias escavadas pelos arqueólogos há mais de 150 anos, foram encontradas centenas, se não milhares de textos e ilustrações sobre astronomia. Entre eles existem listas de estrelas e constelações em suas corretas posições no céu, além de manuais para observar o nascer e o acaso de estrelas planetárias. Existem textos específicos sobre o sistema solar. Algumas dessas tábuas de argila desenterradas apresentam a lista dos planetas que circulavam à volta do Sol na ordem correta. Uma delas chega a dar as distâncias interplanetárias, e existem desenhos em selos cilíndricos representando o sistema solar, que tem pelo menos 4.500 anos de idade e que agora é conservado na seção do Oriente Próximo, no Museu Estatal de Berlim Oriental, catalogado sob o número VA/243. Veremos um completo sistema solar em que o Sol está no centro e não a Terra, orbitando por todos os planetas que conhecemos hoje. Isso fica evidente quando desenhamos esses planetas à volta do Sol, nos tamanhos relativos e na ordem correta. A semelhança entre ilustração antiga e atual é notável, não deixando dúvidas de que os gêmeos Urano e Netuno eram conhecidos na antiguidade. No entanto, a representação suméria revela algumas diferenças. Elas não são devidas a erros do artista ou desinformação, ao contrário, duas dessas diferenças são muito importantes. A primeira diz respeito a Plutão. Ele tem uma órbita muito estranha, bem mais inclinada do que o plano comum
da órbita terrestre, chamado eclíptica, em que os planetas orbitam em volta do Sol e de maneira tão elíptica que Plutão, às vezes, como no presente até 1999, fica mais próximo do Sol do que Netuno, e não mais afastado. Por essa razão, os astrônomos sugeriram desde sua descoberta em 1930 que Plutão era originalmente um satélite de outro planeta. A presunção era de que fosse uma lua de Netuno, que de algum modo que ninguém calcula foi afastado de sua ligação ao planeta e adquiriu a órbita independente, apesar de estranha à volta do Sol. Isso é confirmado pela antiga representação, mas com uma diferença marcante. Na figura suméria, Plutão não é mostrado próximo a Netuno, mas entre Saturno e Urano. E os textos cosmológicos sumérios, tratados com detalhes mais adiante, relatam que Plutão foi um satélite de Saturno e se afastou, adquirindo, eventualmente, seu próprio destino, a órbita independente à volta do Sol. A antiga explicação sobre a origem de Plutão revela não só o conhecimento factual, mas grande sofisticação em assuntos celestes. Envolve a compreensão das forças complexas que moldaram o sistema solar e o desenvolvimento de teorias astrofísicas de que luas podem se transformar em planetas, ou os planetas em formação falharem passando a ser luas. Plutão, de acordo com a cosmogonia suméria, conseguiu isso, e nossa Lua, que estava em processo de se tornar um planeta independente, foi impedida por ventos celestes de conquistar sua independência. Os astrônomos modernos só passaram da especulação à convicção de que esse processo realmente ocorreu em nosso sistema solar a partir das observações das naves Pioneer e Voyager, que determinaram na última década que Titã, a maior lua de Saturno, foi um planeta em formação que não completou seu afastamento. As descobertas em Netuno reforçaram a especulação oposta sobre Tritão, a lua de Netuno, que é 640 quilômetros menor em diâmetro que a lua terrestre. Sua órbita peculiar, seu vulcanismo e outros aspectos inesperados sugeriram aos cientistas do JPL, nas palavras de Edward Stone, chefe do projeto, que Tritão pode ter sido um objeto que cruzou o sistema solar há muitos bilhões de anos, e ao aproximar-se muito de Netuno, sofreu sua influência gravitacional, passando a orbitar à volta do planeta. Em que medida essa hipótese se distancia da noção suméria de que as luas planetárias poderiam vir a ser planetas, mudando posições celestes, ou falhar em obter suas órbitas independentes? De fato, ao continuarmos expondo a cosmogonia suméria, parece tomar-se cada vez mais evidente que a descoberta moderna é uma redescoberta do conhecimento antigo e que esse velho saber oferece explicações para muitos fenômenos que a ciência moderna ainda não conseguiu compreender. Desde o início, antes de serem apresentadas outras evidências que comprovam tal declaração, surge inevitavelmente a pergunta: como os sumérios podiam conhecer tudo isso há tanto tempo, no alvorecer da civilização? A resposta encontra-se na segunda diferença entre a representação suméria do sistema solar e nosso conhecimento presente a respeito. É a inclusão de um grande planeta no espaço vazio, entre Marte e Júpiter. Não temos conhecimento da existência de tal planeta, mas os textos cosmológicos, astronômicos e históricos sumérios insistem que existe realmente mais um planeta em nosso sistema solar, o 12º planeta. Os sumérios incluem o Sol, a Lua, que consideravam um corpo celeste independente por razões que explicam nos textos, e 10 planetas, não 9, foi a compreensão de que o planeta que os sumérios chamavam Nibiru, planeta da travessia, não era Marte nem Júpiter, como discutiam alguns estudiosos, mas outro corpo celeste, que passa entre eles a cada período de 3.600 anos,
e que inspirou o título de meu primeiro livro, 12º Planeta. O 12º membro do Sistema Solar, apesar de ser tecnicamente o 10º planeta, os textos sumérios declaram repetidas vezes que os Anunnaki saíram de Nibiru para vir à Terra. O termo Anunnaki significa literalmente os que vieram do céu à Terra. São citados na Bíblia como os Anakim, e no capítulo 6 de Gênesis também são chamados de Néfilim, que em hebreu significa a mesma coisa, os que desceram do céu à terra. Os sumérios explicam como se antecipassem alguma de nossas perguntas, que aprenderam tudo o que sabiam dos Anunnaki. O conhecimento avançado que encontramos nos textos sumérios é efetivamente o que os Anunnaki possuíam quando vieram de Nibiru. Os Anunnaki chegaram à Terra há cerca de 445 mil anos. Nesse tempo distante, eles já sabiam viajar pelo espaço, sua enorme órbita elíptica fazia um grande laço. Esta é a tradução exata do texto sumério, à volta de todos os planetas exteriores, atuando como um observatório em movimento, de onde eles podiam investigar todos os planetas. Assim, não é de admirar que o que estamos descobrindo já fosse conhecido no tempo dos sumérios. Por que alguém se incomodaria em vir até a Terra, não por acaso, mas repetidamente, a cada 3.600 anos? Essa é uma questão respondida pelos textos sumérios. Em Nibiru, os Anunnaki, Néfilins, enfrentavam uma situação que logo também teremos de enfrentar na Terra. A deterioração tecnológica estava tornando a vida impossível. Houve necessidade de proteger sua atmosfera, que escasseava, e a única solução parecia ser a formação de uma camada de partículas de ouro como uma capa para resguardá-la. As janelas das espaçonaves americanas, por exemplo, recebem uma fina camada de ouro para proteger os astronautas da radiação. Esse material raro foi descoberto pelos Anunnaki no que se chamavam de 7º planeta, contando do exterior para dentro, e promoveram uma missão Terra para obtê-lo. Primeiro tentaram consegui-lo sem esforço, nas águas do Golfo Pérsico. Ao falharem, iniciaram trabalhosas operações de mineração no sudeste da África. Aproximadamente há 300 mil anos, os Anunnaki, designados para o trabalho nas minas africanas, se rebelaram. Foi quando o oficial, que era médico-chefe dos Anunnaki, empregou a manipulação genética e técnica de fertilização em tubos de ensaio para criar operários primitivos, o primeiro Homo sapiens, encarregados do trabalho pesado nas minas de ouro. Os textos sumérios, que descrevem todos esses acontecimentos e sua versão condensada no livro do Gênesis, foram extensivamente estudados em o 12º planeta. Os aspectos científicos desses processos e das técnicas empregadas pelos Anunnaki são o assunto deste livro. A ciência moderna, como será demonstrado, vem anunciando uma senda espantosa de avanços científicos. Mas a estrada para o futuro está repleta de avisos, conhecimento e avanços do passado. Os Anunnaki, como está demonstrado, já a percorreram, e à medida que mudavam suas relações com os seres que haviam criado e decidiram dar a civilização à humanidade, concederam parte de seu conhecimento e a capacidade de fazermos nossos próprios avanços científicos. Entre as conquistas científicas que serão discutidas nos próximos capítulos, também será evidenciada a existência de Nibiru. Se não fosse o 12º planeta, a descoberta de Nibiru não seria considerada um grande evento da astronomia, mas passaria a ter na atualidade a mesma importância da descoberta de Plutão, em 1930. Foi gratificante saber que o Sistema Solar tem mais um planeta lá fora. E seria extraordinário igualmente confirmar que o número de planetas é 10 e não 9. Mas depois da publicação de 12º planeta e das evidências apresentadas,
não refutadas desde sua primeira edição em 1976, e das comprovações dos avanços científicos, a descoberta de Nibiru não pode continuar sendo apenas um assunto que envolve textos de astronomia. Se o que escrevi é verdade, se os sumérios estavam certos e seus registros, a descoberta de Nibiru não revela apenas o conhecimento de mais um planeta exterior, mas também a existência de vida nele, além disso pode ser a confirmação de que lá existem seres inteligentes, um povo tão avançado que há 500 mil de anos já viajava pelo espaço, seres que trafegavam entre seu planeta e a Terra a cada 3.600 anos. Mas é quem está em Nibiru e não sua simples existência que sacudirá com certeza as ordens políticas, religiosas, sociais, econômicas e militares da Terra. Quais serão as repercussões quando Nibiru for encontrado? Acredite ou não, estas questões já estão sendo ponderadas. Bom, obrigado por assistir, continue apoiando o canal, curtindo e se inscrevendo. Até a próxima!